Gostaria que você se apresentasse para o mundo. O mundo da Zona Leste, a Zona Leste já é o mundo. Então, eu sou Padre Ticão, estou aqui há 42 anos, né, como padre, e aqui em Ermelino Matarazzo, né. E esse trabalho de saúde, medicina alternativa? Esse trabalho, ele começou por conta de uma água chamada água Kangen. Ela tem um pH 9,5. Hoje, umas 1.000 pessoas fazem uso desta água. É de uma tecnologia do Japão. O Japão fez uma pesquisa onde tinham mais pessoas com 100 anos. E era no sul do Japão. Por que era ali? Por causa da água. E essa água lá chama água Kangen. Kangen quer dizer fina, leve e natural. A partir da água, a comunidade decidiu continuar estudando a questão das plantas, das terapias. Aí começamos a fazer cursos. Para 2021, ano que vem, nós vamos fazer 5 cursos. O curso da cannabis medicinal é o mais participativo, né? Nós terminamos agora com 5.500 pessoas. Depois tem homeopatia, naturopatia, cuidadores de idosos, e um curso que vai começar muito interessante são as tecnologias e terapias do Dr. Kesh. Ele é um seguidor do Nikola Tesla. Buscamos trazer a discussão, uma prática das melhores terapias que tem, que o mercado, né, a indústria farmacêutica nem permite, né? Ela quer ter um monopólio de tudo. Nos últimos 2 anos, o que tem dado muito resultado é a cannabis medicinal. A cannabis ela tem 5.000 anos de história e hoje a cannabis tem 600 trabalhos científicos. O que ela mais ajuda é epilepsia, convulsões, Parkinson, Alzheimer, câncer. Ela ajuda em 200 situações de saúde. A medicina do presente e do futuro passa pela cannabis. Hoje um médico que não trabalhar a cannabis, ele está num outro patamar. A cannabis, né, que é a maconha, ela durante mais de 70 anos ela foi demonizada no Brasil, né? O único país do mundo que tem essa demonização é o Brasil. Tem interesses econômicos, interesses políticos, né, medicinais. O Brasil é o pior país do mundo na aprovação da cannabis, né? Por isso que nós estamos fazendo esse movimento. Na comunidade, algumas pessoas que nem eram aqui da comunidade, mas vieram aqui protestar contra esse debate e esse uso, né? Mas por ignorância. E depois nós fomos descobrir que o que estava provocando aqui na região era uma pessoa lá do gabinete do ódio de Brasília. Depois dessa semana saiu, né, que eles ganham mais de 100 mil reais por mês em falcatruas, né? E esse sujeito, ele é do Paraná e ele insuflava jovens aqui, né? Mas jovens também como nessa manipulação que nós estamos assistindo, né, de fake news e mentiras. Mas o que vem vencendo esse preconceito é a prática. A dona Diz, por exemplo, é uma pessoa com Parkinson 10 anos. Ela começa a fazer uso, em 3 semanas, né, ela chega aqui assim, né? E ela foi no médico, né? Foi muito interessante que o médico tratando dela 10 anos, aí quando ela chega, ele fala: nossa, dona Diz, até que enfim acertei o seu remédio, né? Ela falou: não, foi a cannabis. E a filha é médica, estava do lado, falou: doutor, é a cannabis medicinal. O médico ficou atônito assim, né? Chamou a equipe dele e falou: nossa, olha a dona Diz, né? Imagina, ela não conseguia pegar um copo de água para beber, né? Quer dizer, um sofrimento terrível. E aí ela terminou dizendo e falando assim para ele: sabe aquele remédio que você me deu mês passado? Quase que acabou com o meu ouvido. Então, a nossa medicina, ela é muito cruel ainda,
porque ela tem o lucro, é o fundamental. É uma indústria que não é bilionária, é trilionária. Essa indústria, ela manipula governos, ela derruba governos. Nós tivemos domingo uma primeira celebração ecumênica da cannabis. Foi algo maravilhoso, porque foram testemunhos, dezenas de testemunhos. Inclusive veio uma senhora evangélica, ela falou: eu fui presa, imagine que humilhação que eu passei, uma avó presa por causa de uma planta. Ela chegou e falou para o delegado: eu tenho cara de bandida, delegado, eu estou cuidando do meu neto por causa de uma planta, o senhor me traz aqui na delegacia. Então nós temos assim, Jesus, ele fazia os seus milagres e sinais de sábado, né? Ele tinha do domingo até a sexta-feira, e ele fazia bem no sábado. Por quê? Porque o sábado era uma lei desumana, injusta, né? E ele muda essa lei, né? E Jesus está dizendo, quando ele faz os sinais no sábado, primeira coisa, começa a planejar a sua morte, né? E segundo, ele está dizendo que toda lei que não é humana, é injusta, ela não precisa ser cumprida. Nós tiramos de fazer uma segunda celebração em Penedo, no Rio de Janeiro, no dia 4 de julho do ano que vem. Então, lá no Rio vai ser assim um movimento muito grande. No Rio de Janeiro nós tiramos 8 pontos. O primeiro, se até o dia 4 de julho de 2021 não tiver uma lei no Brasil que as famílias que precisam tenham acesso a cannabis, nós vamos entrar num processo chamado desobediência civil, pacífica, pública e comunicativa às autoridades, dizendo assim: olha, a nossa associação, ela atende essas crianças com autismo, esses jovens, essas pessoas idosas, e nós vamos estar plantando na rua tal, número tal, para atender essas famílias. Um segundo gesto que nós vamos fazer é de maio a junho, nós vamos fazer um tipo de um plebiscito no Brasil. Fazer uma cédula eletrônica, né, espalhar ao máximo. Você é a favor ou você é contra a cannabis medicinal, né? E aí em cada estado vai procurar os partidos políticos, deputados, para eles se manifestarem também. Nos Estados Unidos, teve a eleição agora, né, que derrubaram o Trump e derrubaram também, lá nos Estados Unidos, eles fazem no dia da eleição uma série de votações. E uma delas era sobre a cannabis. Dos 51 estados, quase todos aprovaram para fins medicinais. E uma outra parte, fins medicinais e recreativo. Um outro gesto aqui no Brasil que nós estamos fazendo, estamos incentivando as famílias a se formarem em associações. Então aqui na Baixada Santista vai ter agora o mês que vem um grande encontro Ubatuba, estamos chamando todo o pessoal da Baixada, e formar associações. No Rio de Janeiro, no Nordeste, estão surgindo inúmeras associações. É o grande caminho, né? Porque a cannabis, se você for comprar na farmácia e oficialmente, né, pela Anvisa, sai R$ 2.500. Isso é só para quem é uma lei dos ricos, né? Claro que o Bolsonaro que está aí está a serviço dessa elite maldita, né? Ele continua sendo apoiado por essa elite do agronegócio que está incendiando o Brasil, uma destruição da natureza nunca vista. Então a luta da cannabis passa da população se organizar. Um outro ponto é a formação. Aqui tem a escola e as cidades poderão formar polos de formação. Então hoje aqui saiu no Espírito Santo, lá então tem uma comunidade, eles falaram, lá nós vamos fazer um polo. Então vai de março a junho e vamos começar a espalhar, né, quem gostaria de formar um polo. Porque a formação, a educação é o único caminho para superar o preconceito, né? Claro que é a prática do uso, mas também conhecer essa planta. E é uma planta que na realidade não precisa ter nenhum médico
Claro que a gente pede a pessoa, olha, consulta com o doutor tal, doutora tal, né? Mas não vai precisar no futuro. É uma planta. Eu tenho lá em casa manjericão, né? Eu tenho limão. Eu que uso, eu não preciso chamar ninguém para falar que o chá disso, né? O chá daquilo. A cannabis é a mesma coisa, não tem nenhum segredo. Você pode pegar a flor da cannabis, fazer um suco verde, né? Você pode pegar a folha, você pode pegar a raiz, colocar num bom vinho, né? Fazer um vinho com cannabis. Outro dia tinha um amigo no Vaticano. No Vaticano tem um local ali que tem muitas lojas, né? Lojinhas e tal, como lá em Aparecida. E ele falou, tô vendo aqui, olha, tem pão de cannabis, cookies de cannabis, tem vinho, tem de tudo de cannabis, né? A cannabis, ela é uma planta super anti-inflamatória. Esse é um dos motivos que traz resultados. Todas as doenças têm causas. Por exemplo, uma das causas de todas as doenças são os vermes. Toda pessoa que tem diabetes tem vermes no pâncreas. O pâncreas não funciona, ele vai no médico, o médico fala, você está diabético, você vai ficar a vida toda tomando insulina, até insulina, né? Não, o médico devia falar a primeira coisa para a pessoa com diabetes, toma um mata-vermes, tira o seu vermes do pâncreas. A segunda causa de doenças são as inflamações. Então, pessoas que usam farinha e trigo, são coisas deliciosas, né? Mas que geram inflamações, né? Margarina, usar micro-ondas, esse leite de caixinha, isso é a pior coisa do mundo que existe, né? Tem até formol, né? Então tem uma série de alimentos processados, tudo que tem CNPJ é um inferno para a saúde. Mas são coisas deliciosas, saborosas, é um mal doce. Então, a cannabis, ela é extremamente anti-inflamatória. Mas a coisa mais bela da cannabis é esse quadro aqui, olha. É isso daqui, olha. Daqui foi um médico de Israel que descobriu, né, que nós temos um sistema chamado endocannabinoide, né? Eu tenho o sistema circulatório, sistema respiratório, um sistema digestório, e eu tenho esse sistema aqui chamado endocannabinoide. Endo quer dizer dentro, então dentro de mim eu tenho elementos da cannabis. Eu até brinco, eu falo, cara, que Deus pegou o barro ali, acho que ficou um fiapo da cannabis, da maconha, né? Mas por que a cannabis dá um efeito altamente positivo? Porque o meu organismo, ele vai produzindo o mesmo elemento da cannabis, mas pela idade, ou se é criança que por algum motivo teve alguma deficiência tal, ele não vai produzindo. Aí quando a criança toma, por exemplo, quem é autista, né? Ou tem alguma doença degenerativa, a cannabis ajuda em 200 situações, né? Aí ela vai pegando os pontos. Por exemplo, tem uma senhora, um dos primeiros testemunhos aqui, uma senhora que tinha tumor no cérebro. Imagina, ela tinha dores horríveis, mas ela não queria deixar abrir a cabeça dela. Isso ela estava certa. Mas aí o filho chegou e falou, mãe, toma o óleo. Ela falou, não, isso é coisa de maconheiro, aquele preconceito de sempre. Aí o filho trouxe, o Raul, né? Trouxe o óleo, né? Trouxe o óleo e ela tomou naquela noite, ela dormiu e não teve dores. Ela ficou maluca no outro dia, né? Falou, nossa, o que é isso, né? Aí ela começa a estudar, ela é bioquímica, né? Biomédica, começa a estudar e ela entra na justiça, ela tem o direito de plantar lá uns 15 pés. Então, aí, olha, você está vendo aqui na cabeça, bem aqui, tem um efeito muito grande, por isso que mexe muito, né? Essa semana, uma senhora, eu fui visitar uma senhora idosa, mas cheguei lá, tinha umas 3 ou 4 idosos na casa, né? E era uma que era assim muito ativa, sabe? Ela era, né? E lá, paradinha, né? Aí eu expliquei o óleo para eles, né? Eu já levo um vidrinho, deixo na casa. E ontem ela me ligou e falou assim, nossa,
minha mãe brigou comigo, no sentido assim, ela está viva, ela está começando a viver. Ela não brigava mais, ela ficava ali paradinha, né? Ela já está reclamando, porque ela era assim, né? E eu senti que ela estava morrendo aos poucos. Eu falei, então a tua mãe está brigando, ela quer sinal que é positivo. Mas é isso. Então nós temos os pontos no nosso organismo que você vai, né? A cannabis ela vai atingindo. Pessoas que têm dores, fibromialgia, né? Que sofrem com dores, nossa, essa planta é qualquer tipo de dor. Nessa família todo mundo está tomando agora. Aqui veio uma médica chamada Carolina Nossetti, e aí fizeram uma pergunta interessante para ela. Carolina, você falou das doenças todas, né? E a cannabis como prevenção? A partir daí que eu comecei a tomar também, né? Ela disse o seguinte, que nos Estados Unidos, ela ficou 10 anos, ela é uma carioca, nossa, uma mulher super competente, sabe? Pessoa amorosa, generosa, ela vem aqui das aulas assim gratuitamente. Ela anda o Brasil, essa doutora. Aí ela disse que nos Estados Unidos, toda a família bem informada, as crianças tomam, os jovens, adultos e idosos. Uma dosagem pequena, sabe? 1 gota, 2 ou 3. É uma planta, né? Nós estamos falando de uma planta. A cannabis, ela tem que ser aprovada no Brasil, primeiro, da população poder plantar essa. Tem casa. Quem é que consegue pagar R$ 2.500? Tem aquela deputada de Campinas, que é aqui de São Paulo, ela anda de cadeira de rodas, ela se curou, ela continua viva por causa da cannabis. Teve um general em Brasília, mas todos eles usam e pagam R$ 2.500, né? São traidores, eles deviam brigar em Brasília para que todo mundo pudesse plantar. Esse domingo, esse final de semana, nós entregamos aqui 6.000 sementes, né? Na quarta-feira passada, o delegado aqui do bairro ligou para o bispo, né? Falando que não podia entregar semente. Eu falei, Dom Manuel, semente não é droga, semente é uma semente. O delegado nem sabe o que está dentro da semente. Mas para ver que as nossas autoridades parece que nasceram de chocadeira elétrica, né? Não tem sensibilidade nenhuma, né? Então, olha, é uma briga muito grande, vai ser, viu? E incentivo todo mundo plantar, né? Então, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos estar incentivando o plantio, plantar nas estradas, onde você estiver, você vai plantando cannabis. É uma planta bonita, ela tem um perfume super saudável, né? Então, a cannabis, repetindo, a medicina do presente e do futuro passa por essa planta, né? Eu vejo aqui pessoas que estão há anos com remédios, naqueles efeitos colaterais terríveis, né? E começa a usar essa plantinha inofensiva, bela, né? E começa a ter melhoras, né? Uma senhora com fibromialgia outro dia me passou uma mensagem, falou, padre, eu tenho dores, mas eu estou vivendo, porque era insuportável. Hoje eu suporto a dor, mas eu vou melhorar mais, né? Então, em 2021, vamos estar lá em Penedo, né? E vai ter muita gente em Penedo. É uma cidade turística na Serra da Mantiqueira, né? Nós queremos, assim, passar lá dia 4 é domingo, 5, 6 e 7. Como nós estamos fazendo aqui seminários, né? Então, com antecedência, nós queremos fazer vários seminários, o pessoal aprender a fazer o óleo. Ontem teve uma aula de extração, né? Muito bonita, o plantio, como plantar, né? E agora nós estamos trabalhando as tecnologias do Dr. Cash. O Cash, ele deixou umas tecnologias que, se você plantar aqui um viveiro de tomate aqui, um canteiro de tomate aqui e outro aqui, se aqui você cuidar com as tecnologias do Cash, a diferença que faz. A tecnologia do Dr. Cash vai pouca água.
A tecnologia Dr. Cash, ele faz produzir 2 a 3 vezes aquilo que a planta produz num ano. Então, nós estamos assim conhecendo essas tecnologias da agricultura e vamos incentivar muito o plantio dentro dessas novas tecnologias.